Importante isso, Fica porque as difícil pessoas você... confundem, porque assim, a gente sabe que se um juiz te convocar, você é obrigado a comparecer, né? Você enquanto cidadão. Seja lá como parte, seja lá como testemunha, você foi convocado, você foi intimado a estar lá, você vai contribuir para o sistema de justiça. Você está lá exercendo ali, se você for uma testemunha, até um serviço público, de interesse público, né? Porque o juiz, para fazer justiça, precisa da sua presença. Aí lá no INSS já é diferente, então. É diferente, mas tem exceção. Porque tem casos também que se você não comparecer, você deu causa ao corte. Pode ser prejudicado também. Então, o seu caso tem que ser analisado, situação a situação, qual foi a forma de concessão, se foi por decisão judicial, se foi em procedimento administrativo, qual é o motivo que o INSS está alegando, né? A gente tem, assim, nos casos de BPC... A maioria dos que é isso? BPC, é o de benefício... passar no cabelo, de comer, não, o que é? Vamos lá. Vamos lá, BPC, benefício de prestação continuada, conhecido como LOAS. Ah, o famoso LOAS. Famoso LOAS. Que ele é um benefício assistencial, ele está diretamente atrelado à ausência de renda ou renda per capita abaixo de 1/4 do salário mínimo, existência de deficiência ou idoso, né, a partir dos 65 anos. E é bem comum o INSS fazer um procedimento que a gente chama de MOB, fazer um cruzamento de renda, porque tem um filho trabalhando, coisa e tal, e aí ele te comunica para apresentar aquela defesa, dizendo que apareceu renda no grupo familiar, e daí o benefício ser cortado. Se o segurado não atende o critério, não apresenta a defesa, e essa defesa deve ser técnica, porque muitas das vezes aquela pessoa que o INSS está apontando como pessoa que contém renda não faz parte do grupo familiar de acordo com a lei, né? O benefício vai ser cortado. E realmente é um salário mínimo, é assistencial, ele já foi dado para quem está em extrema pobreza e vai fazer muita falta, e aquela pessoa vai ficar 1, 2, 3 anos sem receber até resolver a situação judicialmente. E a legislação previdenciária, o advogado previdenciarista, ele não dorme, né? A gente dorme com uma portaria e acorda com outra. Então, é muito importante que você realmente esteja amparado por alguém que conheça o direito, que esteja se atualizando. Esse encontro aqui, ele é fantástico, né? Porque, tipo, cada um no seu quadrado. A gente já ouviu falar de tudo, mas tem aquilo que a gente se especializa, que a gente se dedica e que a gente pode falar com mais autoridade, né? Então, procurar o advogado é o passo assim, mais acertado. Mais acertado sempre. Agora, se a gente está falando do benefício de prestação continuada, o LOAS, manter o cadastro único atualizado. Muitas das vezes você vai fazer o cadastro único... Como é que a pessoa faz esse CAD único, né? Que o CAD único. No CRAS. É no CRAS. De cada município tem o seu CRAS. E muitas das vezes eles colocam informação lá que nem foi dita pela pessoa. Sei lá, né? Tem estagiário atendendo, é muita gente. E aí inclui uma renda e, de repente, seu benefício está sujeito ao corte. Então, são muitas nuances que devem ser verificadas caso a caso. E não é no Google que você vai encontrar a solução. Realmente tem que fazer uma consulta prévia, pedir para o advogado olhar, ele vai olhar o procedimento administrativo, o motivo alegado pelo INSS para instaurar aquela questão, e daí ele vai no problema, vai no fato gerador. Não vai fazer aquela questão de atira para tudo quanto é lado, né? Entrega tudo e, às vezes, entrega documento indevido que vai fazer com que aquele direito realmente se perca. Então, existe uma estratégia. Sempre, né? sempre. Que essa estratégia, ela é para colocar na mão de um ou de uma estrategista. Exatamente. Que é o profissional da advocacia. Eu acho que você já justificou muito bem aí a necessidade. E esses processos administrativos, eles têm um problema, não só na área previdenciária, mas na minha área também, é que, assim, a gente tem uma cultura muito complicada, às vezes, do pequeno empresário, principalmente, de que, assim, tudo que chega lá na empresa dele, ele vai e entrega para o contador, né? E, às vezes, é uma autuação da Receita Federal, é algo que ele poderia, do próprio Ministério do Trabalho, algo que poderia ser revertido no processo administrativo, e que, às vezes, um profissional que não tem o conhecimento técnico jurídico, que eu não estou falando de contabilidade, estou falando do conhecimento técnico jurídico, acaba por queimar uma etapa
Eu sei disso, falo isso com muita propriedade, porque já recebi inúmeras vezes pessoas que, antes de procurar pelo advogado, já queimaram todas as etapas do processo administrativo também, por despachante. Alguns intermediários que não têm nenhuma especialização em coisa alguma. Na verdade, eu acho que as questões se complementam, né? Em relação a contador, eu não faço nada de contabilidade. Chegar para mim lá, eu não vou fazer. Em relação a contador, muitas das vezes eu ligo e falo, olha, esse pagamento que você fez aqui, ele não vai contar para aposentadoria. Olha que loucura. Mas ele pagou o tributo. Mas para contar para a aposentadoria existem regras próprias e jeito próprio de pagar. Então já vi casos de pessoas que pagaram R$75 mil orientados pelo contador e não vão ter direito à aposentadoria. Por quê? Porque aquilo era dívida de um tributo e não conta para a aposentadoria porque tem regras próprias. Então eu acho que, na verdade, nós temos que ter a humildade de complementar informações, de buscar no outro colega aquilo que ele sabe. Se chegar um cliente de direito ambiental, né? Doutor César, me ajuda aqui porque esse caso não é meu, vou te indicar o colega, porque o direito alheio é algo assim que a gente não pode realmente lançar mão para fazer qualquer negócio. Exatamente, né? E nós temos um código de ética que faz com que nós sejamos balizados na nossa atuação exatamente porque um profissional da advocacia, ele está ali fazendo isso que a Rosane acabou de dizer, né? Ele está ali lidando com algo muito sensível, com algo muito valioso, às vezes com algo único, que é uma oportunidade única, a famosa bala de prata. Se a pessoa não acertar daquela vez, naquela tentativa, ela não terá uma nova oportunidade. Isso é muito importante você tratar aqui, porque assim, não é a questão de ser o profissional, de hierarquia profissional, é questão do cada um no seu quadrado, né? Como eu disse aqui, eu não faço nada de outra área que me chega lá, mas, por exemplo, na área ambiental, já que você levantou, chega às vezes lá no escritório pessoas que foram autuadas, têm um auto de infração e procuraram vários profissionais, fizeram recursos daquele auto de infração e, infelizmente, a via administrativa, quando chega para nós, está esgotada de uma forma equivocada, porque nem as nulidades são levantadas e acaba que até para você reverter no judiciário, às vezes fica complicado. Fica impossível. Porque ali acaba confessando coisas que não eram para habitar aquele processo administrativo. Exatamente. Acho que é muito importante você fazer essa justificativa. Eu vou passar aqui um pouquinho a palavra pro Lucas, que ele estava começando a falar sobre a questão da abordagem, né, Lucas? Exato. Então, mas aí você falou assim, olha, tem que ter cuidado com o melhor posicionamento. Então, vamos lá. A sua dica, a sua orientação como advogado criminalista para a pessoa que é abordada, qual é a melhor postura, qual é a melhor atitude, Lucas? Vamos lá. Assim, a melhor postura, não tem jeito, pessoal, é obedecer o que o policial ele tá mandando. Isso não tem jeito. Ah, mas o policial tá errado. Ah, mas ele é autoridade, ele representa o Estado naquele momento. Então você deve sim obedecer, mesmo que esteja errado. É evidente, dependendo do grau dessa prática errada que o policial está fazendo, você pode discutir, você pode tentar argumentar de alguma forma, mas aí que vem o problema. Normalmente o cidadão não sabe como argumentar, porque ele não tem o conhecimento naquilo ali. Então o policial vai falar com uma ordem para aquele cidadão e ele não vai saber. Sim, então assim, o que você está dizendo assim pra gente é o seguinte, olha só, mandou parar, tem que parar. Para. É isso? Mandou parar, para. Falou que você precisa sair do carro para fazer uma revista no seu carro, vai ser feita essa revista no seu carro. E aí, pediu os documentos, você tem que entregar os documentos. Esses são os limites da atuação do policial nessa abordagem. Por isso que é importante saber o que extrapola os limites. Por quê? Pois é. Para cada abordagem que é feita pelo policial, ele precisa de um motivo. Ele precisa de uma fundada suspeita para abordar. Ele não pode ser da cabeça dele, vou abordar aquele cara ali, vou abordar aquele outro carro ali, por conta disso. Não pode. Ele tem que ter uma fundada suspeita de que naquela abordagem, que durante aquela prática, aquele indivíduo está com algo ilícito. Está escrito na lei, expressamente na lei, que é a fundada suspeita, que a gente chama de 244, Código de Processo Penal. E o que às vezes a gente... Às vezes não. Muitas vezes, cotidianamente, a gente vê é abordagens sem fundada suspeita. E aí é o que às vezes a população acaba não entendendo, por que muitas vezes uma pessoa é presa em flagrante por qualquer outro crime, seja por porte de entorpecente, por porte de arma, por exemplo, e a pessoa entra e sai pela porta da frente ou sai na audiência de custódia. Muitas vezes porque o policial ele praticou uma conduta ilegal, a famosa ilegalidade do Estado, que a Rosane estava falando aqui agora.
Porque o policial fez aquela abordagem sem uma fundada suspeita. Então, mesmo que ele encontre, o cidadão ele não pode ter a sua liberdade, sua privacidade violada a pretexto de, ele deve estar com alguma coisa. E, obviamente, cotidianamente, vamos botar, não tem o número em porcentagem, mas a maioria das pessoas que são abordadas nessa circunstância são as pessoas periféricas, são as pessoas pretas. Então, o critério passa a não ser um critério com base no artigo 244 do processo penal, né? Passa a ser o que é chamado de tirocínio policial. E veja, isso não é uma crítica, não estou falando mal da polícia, não é isso. Mas existem algumas práticas que acabam caindo no normal, levado no normal, principalmente em comunidades, e estão erradas. Sim, às vezes pessoas são abordadas por estarem perto de determinada localidade e, de acordo com a polícia, ali vende material entorpecente. Eu tô passando ali só por isso, eu serei abordado? Entende? Perfeito. Então, esse que é o questionamento. Perfeito. E, indo para a parte das ilegalidades, são várias ilegalidades que a gente tem durante todo o procedimento de prisão. Por exemplo, quando alguém é preso em flagrante, tem pelo menos 5 atos que precisam ser feitos para que aquele flagrante, aquele procedimento seja validado. E um deles é que a pessoa tem que ser enviada perante o juiz em até 24 horas. E às vezes a gente tem audiência de custódia que acontecem 2, 3 dias depois da prisão daquela pessoa. E isso é um direito reconhecido internacionalmente, que as audiências de custódia elas só acontecem porque existe uma decisão internacional que o Brasil foi obrigado praticamente a adotar. E isso muitas vezes não é cumprido. Às vezes a pessoa é presa sexta-feira à noite, só vai ser levado para a central de custódia segunda-feira. E fica lá, presa na delegacia, às vezes sem comida, às vezes sem água. Porque a delegacia não tem estrutura para ficar ali com aquela pessoa. Ele não é uma penitenciária, não é uma cadeia. Ele não está cumprindo pena, na verdade. Né? Ele nem está condenado por nada, né? Exatamente. E, além disso, a pessoa ela precisa, aí que entra a questão do advogado, tem que ser dito para aquela pessoa que ela tem direito a um advogado. Porque, às vezes, a pessoa não sabe. Sim. Às vezes, a pessoa ela foi presa e aí? Ficou sem celular, ficou sem nada. O policial não deixa fazer uma ligação. Então, saiba que um direito que vocês têm é de... Alguém tem que saber da sua prisão. Lucas, me fala uma coisa aqui. E o celular da pessoa? Hoje todo mundo tem um celular. Sim. Esse celular pode ser apreendido? Você fica sem acesso a ele durante essa abordagem? Como que funciona isso? Isso gera bastante polêmica, né? Quase que 100% das vezes o celular é apreendido também, junto com tudo que a pessoa tem. E não é muito comum isso, aliás, não é muito incomum pertences pessoais sumirem nesse trâmite todo. E é um outro assunto que é uma grande problemática do Estado, mas às vezes a pessoa está com joia, anel, cordão e some. É um grande mistério, porque teoricamente é para ficar lá cautelado, mas some. E o celular, a pessoa ela perde o acesso total. Só que está dizendo na lei que a pessoa tem o direito de que alguém saiba da prisão dela. A polícia ela tem que, ou a polícia informa, me diz aí qual o número da pessoa para eu ligar e falar, ou deixar que ela entre em contato. A gente vê muito isso em filme americano, mas tem direito a uma ligação. Porque no Brasil não é bem assim, mas a pessoa tem o direito de que uma pessoa saiba de que ela foi presa. Pai, mãe, irmão, familiar ou até mesmo advogado. Se a pessoa já tem um advogado de confiança, liga direto para o advogado. Olha, fui preso e preciso resolver essa situação. Sem falar que uma das coisas que também acontece demais é que a pessoa não sabe por que ela está sendo presa. E existe um documento chamado nota de culpa, que é uma coisa que obrigatoriamente tem que existir no procedimento do flagrante, que vai vir escrito a qualificação da pessoa e por que especificamente ela está sendo presa, qual é o artigo específico que supostamente ela cometeu. E às vezes não tem isso, não tem esse documento. E a lei diz que ele é imprescindível para que o flagrante seja validado. Então eu vou deixar para a sua próxima abordagem, você vai falar o que a gente precisa fazer nesses momentos, né? Que são momentos, como você disse, infelizmente, não são momentos tão incomuns assim. Pois é. Mas, Roberto, vamos continuar então aqui na nossa abordagem sobre a questão do aviso prévio, né? Você já trouxe aqui as primeiras linhas a respeito do tema e o que você tem aí a adicionar para que o cidadão saiba que nesse momento, que é o momento que você falou que é a notícia ruim, né? Olha, você está sendo demitido, está aqui, você está recebendo um aviso prévio. Qual é a melhor postura? O que ele deve procurar fazer neste momento para poder ter o seu direito preservado? Na minha primeira fala, quando eu falei sobre o aviso prévio, eu abordei diretamente sobre uma questão quando o empregado ele é demitido. E o que ele precisa fazer durante a rescisão do contrato de trabalho dele, quando ele vier receber as suas verbas rescisórias, a sua rescisão, né, o seu tempo de casa, como as pessoas costumam dizer, ela depois procurar um advogado. E sem querer também desmerecer a atuação de um contador,
eu vejo muitas pessoas procurando um contador ou Google, ou hoje em dia inteligência artificial, para saber se aquilo está certo. E é muito importante que a pessoa procure um advogado, sim, porque mais uma vez eu falo, é o tempo em que ela prestou um serviço, que ela alugou o tempo dela de vida.